Olá, você que nos acompanha pela TV Nova Nordeste. Estamos começando mais um Saúde em Evidência para você aqui na sua telinha. Lembrando sempre que você pode acompanhar o nosso programa também pelas nossas redes sociais e pelo site da TVLW, tvlw.tv.br. E o nosso programa também é reprisado todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no canal NE2 Educação. Hoje, no nosso programa, nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo, essa campanha nacional de combate e prevenção ao suicídio e à valorização da vida. O programa Saúde e Evidência tem o apoio do Grupo LW, líder empresarial, e a Faculdade Medicina do Sertão, trazendo para vocês sempre as melhores informações sobre saúde, qualidade de vida. Hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo a psicóloga doutora Karine Albuquerque, ela que é formada em psicologia pela Universidade Exuda do Recife, especializada em psicopedagogia e atualmente trabalha na Fundação Terra. Doutora Karine, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Tiago. Obrigada, TVLW, pela oportunidade da gente estar aqui falando desse assunto que é tão delicado, mas que é tão importante, né? Que é a valorização da vida, e um assunto que muitas vezes ele fica escanteado porque é um assunto doloroso de falar, é um assunto delicado, e aí muitas vezes a gente não tem a oportunidade de tocar no assunto. E para começarmos o nosso programa e você entender um pouco do tema que nós vamos falar hoje, que é o Agir Salvar Vidas, vamos assistir um VT? Karine, a gente percebe um número bastante alto aí, como a gente viu no VT. E aí a primeira pergunta para você é: por que um número tão alto de casos de suicídio? Em primeiro lugar, como o próprio vídeo fala, né? A gente tem a questão do tabu em relação a isso, né? Muitas vezes a gente vê isso com olhos preconceituosos. E aí vem os julgamentos, onde as pessoas se travam, elas não conseguem falar sobre o assunto justamente por conta desse estigma que está ao redor disso, né? E, em paralelo a isso, tem a questão da nossa saúde mental, né? Nem todo mundo admite que em algum momento está sofrendo de alguma coisa e aí acaba não procurando os profissionais corretos e ficam sem esse apoio, sem esse suporte para esse sofrimento emocional. Como a gente viu aí no vídeo, a gente percebe que o suicídio, né, é a quarta maior causa entre os transtornos, né, de saúde mental, né? A gente vê numa escala aí que primeiro vem a depressão, a bipolaridade, né, a síndrome de ansiedade, de pânico e também o abuso de substâncias químicas, né? Mas todos esses fatores acabam levando o indivíduo a querer cometer um suicídio. Isso. Na verdade, a causa do suicídio ela é multifatorial. Não existe uma causa só ou um fator que vá levar isolado, vai levar a pessoa a pensar em tirar a própria vida. O que, na verdade, a gente tem é um somatório de fatores. Claro que o sofrimento emocional ele é uma carga grande, mas aí a gente soma outros fatores. Por exemplo, fatores sociais de isolamento, ou a perda de uma pessoa próxima, né? Geralmente, esses acontecimentos eles acabam desestabilizando emocionalmente as pessoas e a pessoa que já vem com o sofrimento, esse sofrimento se agrava e muitas vezes ela acha que a única solução para esse problema seria acabar com a própria vida, né? Muitas vezes eles não veem uma saída para o problema e aí essa seria uma saída, digamos, fácil, né, para o sofrimento que a pessoa vem passando. Quais os sinais predominantes, né, para um risco de um suicídio?
Bom, a gente pode pensar que, como muitas pessoas falam, né, uma pessoa que pensa em suicídio, ela não vai comunicar isso de alguma forma, né? Muita gente fala assim, se fulano diz que vai se matar, ele não vai não. Quem quer, faz, não fala. Né? E, na verdade, isso é um mito. A pessoa que ela pensa em suicídio, ela vem, ao longo do tempo, ela começa a mostrar alguns sinais, e um dos sinais é realmente falar que a vida seria melhor se ela não existisse, que se ela morresse seria mais fácil, que se ela sumisse ninguém ia perceber. São pequenos sinais. Um desses sinais também é a pessoa anunciar que vai tentar se matar de alguma forma, né? E aí a pessoa começa a pensar nisso, a planejar essa morte. E aí outros sinais são um isolamento social, uma mudança de comportamento. A pessoa muitas vezes ela começa a resolver problemas que estariam pendentes, como se estivesse resolvendo mesmo para encerrar com a vida. Né? Então, esses são pequenos sinais que muitas vezes passam despercebidos às pessoas que estão ao redor, porque são muito sutis. Mas se a gente está alerta ao comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, à fala das pessoas, algumas dessas falas podem despertar essa atenção. Em relação a essa questão das atenções, do isolamento, a gente percebe um crescente número, né, do aumento, né, de problemas em relação à saúde mental, principalmente agora, durante a pandemia. Né? O isolamento fez com que muitas pessoas, né, acabassem desenvolvendo problemas de saúde, como a depressão, a síndrome do pânico e a crise de ansiedade. Né? Como lidar com esses sintomas, já que nós estamos ainda aí no meio de uma pandemia? A gente pode pensar em duas formas, né? A primeira forma é a prevenção, né? A gente começar a cuidar da nossa saúde mental, e pequenos hábitos ao longo do dia, ela pode trazer essa melhora na nossa saúde mental. Um exercício físico, você cuidar um pouco mais da sua mente. A espiritualidade é muito importante, independente de religião, né? Como um apoio, como um suporte. Meditação, muitas pessoas procuram uma meditação, muitas pessoas procuram um exercício físico, uma academia, uma corrida ao ar livre. Então, essas pequenas coisas fazem com que a gente comece a cuidar da nossa saúde mental. Né? O segundo é, se você já tem algum tipo de pensamento ou comportamento suicida, você pode buscar um acompanhamento, um tratamento. Né? E isso acontece por meio dos profissionais. Geralmente, o psiquiatra e o acompanhamento psicológico, né, que são fundamentais para prevenir ou já tratar desse comportamento suicida. Existem pacientes que, como a senhora falou, de início já apresentam indícios de serem possíveis suicidas. Mas para desencadear aí, eles passam por um processo grave de depressão. Todo depressivo, ele é potencialmente um agente suicida? Não necessariamente. Para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de 17% das pessoas já pensou alguma vez em cometer suicídio. Né? Ou seja, uma grande parte da nossa população já pensou em suicídio em algum momento. Né? E, claro, isso se agrava quando a pessoa tem algum transtorno psicológico, né? Tem algum trauma. Mas a depressão em si, sozinha, ela pode ser um alerta, mas ela não é um indicativo de que a pessoa tenha um comportamento suicida. Quais os impactos, não é, que a dor de um suicida ele pode trazer para os seus entes queridos? Muito se fala sobre suicídio e pouco se fala das pessoas que ficaram. Né? Em primeiro lugar, existe um mito de que o comportamento suicida é hereditário, ou seja, se meu pai ou minha mãe se suicidou, eu sou um possível suicida. Né? Isso não é verdade. Pode ser que isso abale de alguma forma, né? Porque com certeza a perda de um ente faz com que você aumente seu sofrimento emocional, mas não quer dizer necessariamente que se alguém ao seu redor cometeu suicídio, você vai cometer também. Mas claro que a perda de uma pessoa
faz com que a gente tenha esse desequilíbrio emocional. Muito bem. Estamos com o nosso programa Saúde e Evidência, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, como a gente pode prevenir o suicídio e, claro, valorizar a vida. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência aqui na TV Nova. Lembrando a você que o nosso programa também é reprisado toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no canal NE2 Educação. E claro, você ainda pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais e também pelo site tvlw.tv.br. Lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Líder Empresarial, Grupo LW e Farmácia. Faculdade. Pode ser daqui, né? Dos patrocinadores, né? Tá, qual? Lembrando que o nosso programa é patrocinado pelo Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. E continuando aqui com a nossa conversa com a doutora Karine, nossa psicóloga, que está conversando conosco hoje. Karine, eu achei muito interessante algo. Você falou no final aí do nosso primeiro bloco em relação aos familiares, né, que perdem alguém para o suicídio. Como é que fica o tratamento para essas pessoas, né? Porque normalmente essas pessoas podem ter um sentimento de culpa por não ter conseguido ajudar, por não ter conseguido salvar essa pessoa que acabou tirando a própria vida. Como é que se pode se dar esse tratamento com essas famílias? É importante que a família procure um apoio profissional, né, diante desses fatos. O luto, ele também pode ser um fator de adoecimento, né, e principalmente quando você perde uma pessoa de uma forma trágica. E aí realmente é recomendado que a família procure um acompanhamento psicológico para dar esse apoio nesse momento de tanta dor. E vamos falar agora, nesse segundo bloco, sobre prevenção. Como a gente pode prevenir o suicídio? Para nos ajudar um pouco nesse tema, nós vamos assistir um VT com a participação da terapeuta ocupacional Poliana Vasconcelos. Olá, eu sou Poliana Vasconcelos, terapeuta ocupacional. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a campanha de prevenção ao suicídio, né? Quando a gente fala em prevenção ao suicídio, isso envolve muitas coisas. Isso envolve desde a nossa qualidade de vida até observar certos comportamentos nossos e de pessoas que estão próximas a nós, né? Então é importante para a gente manter a nossa saúde mental, a gente fazer atividade física, né, que seja uma caminhada, um exercício mais leve, né? Tem momentos em que a gente possa se desligar um pouco do trabalho, dos problemas, desacelerar esse ritmo que a gente leva semanal, ter um momento que possa ler um livro, que possa ouvir uma música, que possa focar só em você mesmo,
E se você perceber que está tendo alguma mudança no seu comportamento, se você achar que está se sentindo sobrecarregado em demasia, né, mais do que você se sentia antes, está tendo dificuldades para dormir, ou você dorme e acorda com a sensação de que não dormiu, de que ainda continua cansado, está tendo alterações de humor, uma irritabilidade maior, uma impaciência maior, está se sentindo desmotivado para fazer coisas que você antes costumava fazer, busca ajuda profissional. Isso pode ser indícios que a sua saúde mental não está bem, né? E a piora, ela acontece gradativamente. Ninguém pensa do suicídio de uma hora para outra, né? Então a gente tem que ter cuidado com as pequenas coisas, os pequenos detalhes que vão surgindo na nossa vida, né? E observar essa mesma coisa em relação às pessoas que convivem com a gente. Está se isolando mais, está evitando mais o contato com outras pessoas, está com um discurso mais negativo, né? Está mais calado, está mais apático. A gente sempre pensar que isso pode ser sinais de alerta, nunca ver como uma fase que vai passar, ou é frescura, é besteira, mas a gente sempre investigar e observar detalhadamente esses comportamentos e essas mudanças que estão acontecendo, principalmente nesse período de pandemia. Outra coisa importante é evitar o excesso de informações em relação à pandemia. Isso pode dar uma sobrecarga também mental para a gente, que pode levar a gente a adoecer também por causa disso, né? A gente está vivendo um momento muito atípico e que coisas pequenas podem tomar proporções muito maiores para a gente. Então, por isso que a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Então, lembra sempre, continuar evitando aglomerações, continuar se cuidando, mas procura fazer uma atividade física em que você não tenha tanto contato com pessoas, né? Em que eu tenha um distanciamento social, como uma caminhada, como eu falei, em casa, ler um livro, ouvir uma música e tentar manter o máximo a nossa saúde mental o mais equilibrada possível. A gente agradece aí a doutora Pauliana Vasconcelos pela sua intervenção tão primordial para nós, tratando desse tema hoje, né, que é a prevenção ao suicídio. A gente percebe aí que ela acabou complementando um pouco, Karina, que você falou lá no primeiro bloco, né, essa atenção aos cuidados durante a prevenção desse isolamento, né, do indivíduo, que muitas vezes ele se isola, a gente perceber que esse isolamento ele é prejudicial e que a gente precisa fazer algo para mexer. Ela indicou aí algumas atividades, como ouvir música, né, passear, ler um livro, né? Esse tipo de atividade, de fato, ele ajuda a gente a sair desse marasmo, dessa tristeza que pode acarretar nessa questão do suicídio? Sim, porque você começa a cuidar dos pequenos detalhes, assim como ela falou, né? Tudo que a gente faz de hábitos que melhorem a nossa saúde física também vai melhorar a nossa saúde mental, né? E aí, complementando o que ela já tinha falado, é importante também que a gente desligue um pouco das telas, né? A gente vive num mundo hoje onde a gente está muito pegado, principalmente no celular. E aí é uma carga muito grande de informações, além de outras questões que podem ser trazidas à tona, né? Você pode desenvolver uma baixa autoestima, porque você fica se comparando com as outras pessoas. Isso, de alguma forma, afeta a forma como você se sente e também afeta a sua saúde emocional, né? Em relação ao comportamento com a outra pessoa, ela chamou também a atenção para isso, da gente cuidar da outra pessoa também, quando a gente percebe que a outra pessoa não está bem, né? De que forma a gente pode ajudar? Porque muitas vezes aquela pessoa se isola e ela não quer ajuda. A intenção dela, quanto mais ela puder se afastar da família, dos amigos, para ela melhor. De que forma a gente pode chegar, né, como amigo ou como família, se aproximar dessa pessoa para tentar trazer essa pessoa de volta para essa realidade mais saudável? Na verdade, a primeira coisa é se aproximar, né? Sem julgamentos, de ouvidos abertos, para escutar o que a pessoa está falando. E não simplesmente esperando um momento de uma intervenção, né? Você escuta que a pessoa fale, uma fala aberta. A gente fala muito, principalmente em setembro, sobre empatia, sobre cuidado, mas muitas vezes a gente acha que é só dizer assim, não, vem conversar comigo, e aí quando a pessoa vai falar com você, você vai cheio de julgamentos, não chore não, não é assim, você tem tudo, você não tem que dar soluções para aquela pessoa, você tem simplesmente que ouvir e mostrar que está ali presente, né? Quanto mais ela se isola, mais fique próximo, você não precisa estar falando, mas você precisa estar próximo de alguma forma, e aí no caso de você realmente ter certeza que aquela pessoa vai tentar o suicídio, é não deixá-la sozinha, né? A gente redobrar os cuidados,
recomendar que essa pessoa procure um profissional que possa ajudar, né? Porque muitas vezes a gente sozinho não consegue. Esse apoio profissional é muito importante, tanto psiquiátrico como o acompanhamento psicológico. Há um preconceito muito grande quando a gente fala sobre saúde mental, né? Por exemplo, no Brasil, né, por ano, mais de 3 mil pessoas cometem suicídio, né? A campanha do Setembro Amarelo chama a atenção durante esse mês, mas é uma campanha que ela acontece durante todo o ano nas redes públicas de saúde, né? E aí a minha pergunta em relação a essa questão é justamente essa. Quando a gente pode levar a outra pessoa, quando existe aquele preconceito de dizer, não vou, porque psicólogo, psiquiatra para doido, eu não sou doido, é só uma tristeza, isso aqui vai passar. A gente sabe que existe muito esse preconceito ainda, apesar de tanta informação. Como a gente quebrar esse preconceito em relação a essa busca, né, por uma ajuda médica em relação à saúde mental? É muito importante a gente frisar que o primeiro passo da prevenção é a educação, é a informação. Então, quanto mais se fala sobre o assunto, a gente vai quebrando paradigmas e desfazendo alguns mitos em relação a isso, né? Porque muitas vezes a gente escuta frases do tipo, mas é porque você é fraco, é porque você não tem Deus, né? Então, são essas falas que acabam gerando esse preconceito. E aí, para quebrar esse preconceito, é educação, é informação. Por isso que é tão importante isso que vocês estão fazendo hoje, que é trazer esse assunto, e quanto mais for falado sobre isso, melhor, porque a gente vai desmistificando algumas crenças em relação a isso, porque é pecado, porque você vai para o inferno. Esse tipo de falas são as falas que causam mesmo esse preconceito. E aí a pessoa, não, porque eu não sou doido, não, porque eu não preciso, né? Quando, na verdade, todo mundo precisa um pouquinho de ser escutado, né? De ser acolhido. Todo mundo tem problemas no dia a dia, no relacionamento, em algum momento, a gente passa por alguns sofrimentos. E é muito importante que a gente procure essa pessoa que possa acolher. E aí o profissional de psicologia, por exemplo, é o profissional perfeito para isso. Porque ele vai estar ali para te escutar e acolher as suas demandas sem estar te julgando, né? Ele vai te escutar e vai te dar as melhores orientações para aquilo que você está passando no momento. No caso em que o paciente ele se torna resistente ao tratamento, né? A família pode fazer aquela intervenção de levar de forma obrigatória o paciente, a pessoa, para um acompanhamento médico? É saudável esse tipo de atitude? Depende do grau, na verdade, né? Se é uma pessoa que apenas dá indícios, você pode conversar com ela e orientar que ela procure um profissional. Mas quando é um caso extremo, né, que você presencia aquele momento, e aí é realmente necessário uma intervenção, né? Muitas vezes medicamentosa, e por isso você precisa procurar um médico, um psiquiatra, um hospital, para sanar esse momento ali do ápice, né? E aí depois é acompanhamento. A senhora está falando aí desse acompanhamento aí duplo, primeiramente com o psiquiatra e depois com o psicólogo. Como cada profissional desse atua numa situação como essa? O psiquiatra, ele é médico, né? Então ele vai entrar principalmente com intervenções medicamentosas. E o psicólogo, ele vai entrar com orientações e escuta, né? Na verdade, a gente entra primeiramente com a escuta para entender o que é que está acontecendo e depois vai fazendo o acompanhamento e as intervenções de acordo com o desenrolar daquele caso. Recentemente, né, pouco mais de um ano, eu tive um caso desse na minha família, né? E no primeiro momento, quando a gente levou, né, a pessoa, esse meu parente, para o acompanhamento médico, no primeiro momento ele foi resistente, depois ele aceitou fazer o tratamento e foi acompanhado, né, por uma equipe do CAPS aqui na cidade. Mas eu também percebi que houve uma extrema necessidade por parte dos profissionais que a família também fosse acompanhada, né, nesse caso, porque lá eles nos alertaram que nós também precisávamos nos tratar para tratar esse nosso parente. É fundamental importância que a família participe desse processo do tratamento? Com certeza, por alguns fatores.
O primeiro fator é, aquela família pode ser um ambiente adoecedor para aquela pessoa. A família pode ser o gatilho para desencadear o comportamento suicida. E, em segundo lugar, porque se você parar para pensar, se você não estiver bem, você não tem como cuidar do outro. Você só pode cuidar de alguém quando você também está bem. E aí, para dar esse suporte, a gente precisa também se cuidar. É por isso que, inclusive, os profissionais de psicologia, eles precisam também de um acompanhamento. Porque você não tem como cuidar de alguém se você também está cheio de feridas. Então, isso é um procedimento para que essa base esteja fortalecida para poder dar apoio a essa pessoa. A senhora falou aí em gatilhos. A gente sempre costuma ouvir essa palavra, né, quando a gente fala sobre saúde mental, né? Que gatilhos são esses que acabam sendo disparados na nossa mente, que podem nos levar a desenvolver algum transtorno de saúde mental? Bom, esses gatilhos, como a gente já viu inclusive no vídeo, a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem problemas, né? E aí a gente não vai resolvendo esses problemas e eles vão se acumulando. O gatilho é aquilo que a gente chama de gota d'água. É aquele momento em que até uma pequena coisa pode se transformar numa coisa muito grande. Ela pode eclodir uma situação maior. Então, os gatilhos podem ser uma perda na família, os gatilhos podem ser uma perda de emprego, condições financeiras, econômicas, problemas na gravidez, algum trauma psicológico, emocional, um assalto. Essas coisas elas podem desencadear um sofrimento muito maior de acordo com as experiências que o indivíduo já teve ao longo da vida. A gente percebe, durante a pandemia, que a gente vê alguns casos isolados de suicídio, que aconteceram agora durante a pandemia, de pessoas que não suportaram o isolamento ou a perda de algum ente querido por causa do Covid e acabaram cometendo, suicídio. Esse isolamento, social que aconteceu durante a pandemia e também a dor da perda por Covid-19 e o fato dos protocolos impedir que a gente pudesse se despedir de uma maneira digna dos parentes que morreram por Covid-19, é um gatilho que levaram essas pessoas a cometer suicídio durante a pandemia? Pode ter sido, A gente, como já foi falado anteriormente, os motivos para o suicídio, eles são variados, Então, caso a caso, mas sim, essa instabilidade pode causar realmente um gatilho para que a pessoa comece a pensar em tirar a própria vida, A gente está passando por um momento muito delicado. E aí, se a pessoa já tem essas comorbidades que a gente chama, Se ela já tem algum transtorno, ela pode sim desencadear gatilhos de acordo com esses acontecimentos, principalmente se ela não vê uma perspectiva de melhora no futuro. Essas perdas durante a pandemia, saindo um pouco do nosso tema, mas que é primordial para a gente falar, como é que a gente lidar, com esse luto, principalmente causado pelo Covid-19, que causa uma tristeza tão profunda, como a gente cuidar desse luto para que a gente não venha desenvolver uma depressão? É importante falar, Tiago, que o luto ele é importante. A gente precisa do processo de luto para que a gente possa superar isso e restabelecer nosso equilíbrio emocional. Quando a gente perde uma pessoa, a gente acaba realmente se desequilibrando e precisa entrar em contato com essa dor para que essa ferida seja curada, certo? Mas é importante também alertas em relação a esse luto. O luto que a gente considera um luto saudável, ele dura geralmente 1 ano e meio, porque são as primeiras datas sem a pessoa, tem todos aqueles momentos que a gente queria que a pessoa tivesse, mas infelizmente ela não está. Num caso como a pandemia, você tem o luto daquela pessoa que partiu, mas tantas outras ao redor do mundo inteiro. Então, mesmo quem não perdeu, pode estar sofrendo com o luto porque foram milhares de vidas. E aí é importante a gente atentar
para esse luto. Para que caminho esse luto está trilhando, né? Se é um luto saudável ou se é um luto que pode realmente desencadear outros problemas emocionais. O Setembro Amarelo, ele vem chamando a atenção para nós, desde 2014, a prevenção da vida e a valorização da vida. E aí eu pergunto, como é que a gente pode valorizar a vida? Bom, a gente precisa valorizar a nossa vida, mas a gente também precisa valorizar a vida do outro. Pequenas coisas, como mudança de hábito, podem fazer com que a gente comece a cuidar da nossa vida. E aí também alertar para os sinais em relação a gente mesmo. E também em relação ao outro, aquela frase clichê, né? A empatia. Você começar a olhar para o outro com os olhos que você gostaria que olhassem para você. Então, ter esse pequeno cuidado. Tem uma frase que diz assim, quando você quiser falar alguma coisa para a pessoa, pare 5 segundos e pense se você gostaria que alguém falasse isso para você. E aí, se for negativo, você não fala. Se for positivo, você fala. Né? Então, esse cuidado, inclusive, de falar com o outro aquilo que você gostaria que as pessoas falassem com você. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do nosso Saúde em Evidência. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência aqui na TV Nova. Prazer estar com você, claro, trazendo para você informações sobre qualidade de vida, sobre saúde para você, para sua família, sempre recebendo aqui um profissional de saúde para lhe ajudar a compreender as causas, tratamentos e prevenções de várias doenças. Hoje a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, essa campanha nacional que acontece de prevenção à vida e valorização da mesma. Estamos recebendo aqui a psicóloga doutora Karine Albuquerque. Lembrando a você que o nosso programa tem um patrocínio do Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Agora, nesse bloco, doutora Karine, eu gostaria muito de falar sobre um problema que tem acontecido bastante, a questão da internet e as causas de transtorno que a internet tem trazido para os usuários da internet, né? Recentemente, nós tivemos aí um caso muito triste, né? Agora no mês de agosto, né? Que foi a morte de um garoto de 16 anos, né? Filho da cantora Valquíria Santos, né? Que veio a cometer suicídio após sofrer um ataque homofóbico nas redes sociais por ter publicado um vídeo com uma brincadeira com um amigo dele e as pessoas acabaram ali provocando um ato de homofobia com ele. Ele veio ainda a fazer um outro vídeo explicando que aquilo era brincadeira, que nem ele, nem um amigo eram gays, e mesmo assim o pessoal continuou atacando. A família, na época, informou que ele já tinha, né, uma predisposição, já vinha de uma depressão, mas, infelizmente, como a gente falou nos outros blocos, esse episódio acabou causando um gatilho que levou
a ele a cometer o suicídio, né? E não é um caso isolado. A gente percebe que existem vários casos em relação a isso. De que forma a internet ela tem sido tão prejudicial aos seus usuários, ao ponto de, nessa troca de energia, de mensagem nas redes sociais, a pessoa se vê atacada na sua autoestima ao ponto de querer cometer suicídio? A gente tem alguns pontos em relação à internet, né? A internet é uma ferramenta riquíssima e que aproxima muito as coisas, mas, ao mesmo tempo, a internet, em primeiro lugar, ela gera comparações, né? Então, essas comparações elas podem ser muito prejudiciais, tanto para mim, que estou me comparando com outra pessoa, como a pessoa a quem eu estou me comparando, né? Porque a gente gera no outro um ideal. E aí, muitas vezes, é justamente isso que acontece. Então, você se expõe de alguma forma e aquelas pessoas que visam o ideal em você, elas começam a te atacar. Por quê? Porque você não está atingindo aquilo que elas gostariam que você fizesse, né? Então, esse pode ser o primeiro sinal de que a coisa não está certa, né? Quando a gente começa a se comparar de alguma forma e gerar expectativa em cima de outra pessoa, ou receber essas expectativas e achar que precisa atingir as expectativas do outro. E aí, num caso como o desse rapaz, né, que ele já tinha uma predisposição, porque ele já tinha problemas emocionais, né? Então, acabou sendo realmente um gatilho, porque ele achava que precisava se justificar. E como ele não conseguiu se justificar, ele não via outra saída. E aí, muitas vezes, é isso que desencadeia a tentativa de suicídio. Essa autoexposição que as pessoas têm feito nas redes sociais, a gente vê o número de aplicativos, de redes sociais que estão aí levando as pessoas a publicarem, né, conteúdos diversos e acabam, de certa forma, se expondo, né, e as pessoas acabam tendo a necessidade de querer cada vez mais seguidores, porque precisam se mostrar. E quando essa expectativa ela não acontece, ou quando há uma falta de empatia, na falta de quem recebe esse conteúdo lá do outro lado, na outra tela, e muitas vezes é alguém anônimo, né, e as atitudes daquela pessoa acabam ferindo quem está do lado de cá, né? Porque as pessoas criam tanto essa expectativa de quererem ser aceitas por alguém anônimo, desconhecido, que está lá do outro lado do mundo? Essa é a principal importância de cuidar da saúde mental. Quando você está bem com você, né, quando você se conhece, você fortalece a sua autoestima. Então, você não precisa se justificar para o outro, ou se mostrar para o outro, ou ser aceito pelo outro. A partir do momento que você começa a se cuidar, né, você começa a gerar mais segurança em relação a você mesmo, a sua autoestima melhora. E quando você cuida da sua saúde mental, você também não gera expectativa em cima do outro, né? Então, é muito mais fácil que você crie uma certa empatia quando você está bem do que quando você está abalado, né? Tem uma frase que fala muito, né? O coração, a gente fala do que o coração está cheio, né? Se eu estou cheia de mágoa e de rancor, é aquilo que eu vou expor, né? Então, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. É aquilo que a gente já tinha falado antes. Quais os impactos das redes sociais para a nossa saúde mental? Em primeiro lugar, essa batalha de egos, né? Eu preciso ser melhor que você, eu preciso ter mais seguidores, né? Isso acaba que a gente fica disputando um com o outro. E, na verdade, a gente está disputando com a gente mesmo, né? Sempre querendo mais, sempre querendo mais. E isso acaba gerando uma insegurança, acaba baixando a nossa autoestima, né? Então, as redes sociais, elas têm muito esse papel de mostrar. E aí a gente sempre quer mostrar o que tem de melhor. Ninguém mostra o sofrimento, dificilmente. A gente mostra o sofrimento, dificilmente a gente mostra aquilo que não está bom, as imperfeições. Mas a gente é feito de imperfeições. E aí a gente gera no outro essa expectativa e na gente mesmo.
Se você está achando que a minha vida é perfeita, eu tenho que mostrar para você que minha vida é perfeita, mas ela não é. E aí eu começo a sofrer com as imperfeições da minha vida. Simplesmente porque eu quero que você ache que minha vida é perfeita. Começou a surgir, né, a questão da cultura do cancelamento, né? Se tornou uma novidade até permissiva, né, na sociedade e principalmente nos meios das redes sociais. De que forma essa cultura do cancelamento ela pode ser prejudicial para a saúde mental e pode ser também um tipo de gatilho para o suicídio? A gente vem falando muito nas expectativas que a gente gera no outro e que a gente lança para o outro, né? Então, a cultura do cancelamento, ela tem muito a ver com isso. Enquanto você mostra aquilo que eu quero ver, você é perfeito. No momento que você se posiciona de uma forma que eu penso diferente, então eu já vou lhe cancelar. E a gente tem hoje o boom das redes sociais, mas quantas vezes na nossa vida a gente acabou cancelando o outro, né? Se você não compactua com aquilo que eu imagino, então eu vou excluir você da minha vida. E aí eu quero mesmo que você não se dê bem. Eu quero mesmo que você fique mal. Eu não quero só excluir você da minha vida, deixar de ver o que você posta nas redes sociais. Eu quero que você fique mal com isso, né? Então começam esses ataques que podem gerar, sim, o gatilho, assim como a história lá do filho da cantora. Esse é o programa Saúde em Evidência, aqui na sua TV Nova. Lembrando que o nosso programa é reprisado todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no canal NE2 Educação. E também você pode assistir ao nosso programa nas nossas redes sociais e no nosso site tvlw.tv.br. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. E nós estamos de volta com o nosso programa Saúde em Evidência para o nosso último bloco aqui na TV Nova. Lembrando a você que esse programa também é reprisado todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no canal NE2 Educação. E você ainda pode assistir ao nosso programa através das nossas redes sociais e do nosso site tvlw.tv.br. E a gente começa esse nosso quarto e último bloco com a participação, mais uma vez, do nosso querido Dr. Pedro Gabriel, psicanalista, que vai trazer aí para nós um resumo de tudo aquilo que nós conversamos hoje. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, em 1994, numa cidade do interior dos Estados Unidos, a família M vivenciou, lamentavelmente, uma terrível tragédia. O seu filho primogênito, o Mike M., que já arrastava há anos uma modalidade silenciosa e quase invisível de depressão, a que a psiquiatria chama de distimia, decidiu, desafortunadamente, colocar fim à sua vida. Para isso, ele escolheu como veículo, como meio, né, de transporte para o além-vida, enfim, para a sua última jornada, um carro, o seu Mustang 68, que era da cor amarela. Esse evento aconteceu em setembro de 1994. E a família, os pais do Mike, o Dale e a Darlene M., eles decidiram de maneira muito generosa, né, já que o carro era amarelo, e foi um acidente que comoveu a cidade inteira, oferecer aos presentes, vizinhos, amigos, familiares que vieram de longe, laços amarelos, um entrecruzamento, uma banda amarela, o Yellow Bound, o Yellow Ribbon, como eles preferiram chamar, para alertar de maneira visual, né, para que as pessoas olhando para esse laço se lembrassem, né, percebessem que muitos dos males que assolam famílias, ambientes de trabalho, instituições, são silenciosos, são por vezes invisíveis. E alertaram para os perigos da depressão,
para as ideações suicidas, e convidaram os presentes a conversar com seus filhos. Vejam que coisa generosa, vejam que coisa humana, né? E nascia aí, de maneira não intencional, o primeiro Setembro Amarelo. Esse gesto inaugural ele foi repetido em várias localidades no mundo todo, desde 1994, sempre no mês de setembro, que foi o mês em que aconteceu a tragédia, e no Brasil ele é celebrado maciçamente desde 2005, quando separamos o mês de setembro para conversar um pouco sobre a vida, sobre os desafios de sua sustentação na vida, que é essa experiência que é por vezes amarga, é por vezes prazerosa, sempre difícil, mas invariavelmente necessária. E conversar também sobre os eventuais desafios para o seu sustento, para a sua manutenção. E se sabe hoje, Tiago, a partir de estudos psicológicos e também psiquiátricos, a partir de pesquisas, que 90% dos pacientes que falam em intenção suicida, em ideação suicida, é o termo adequado, são também portadores de algum transtorno mental, de modo que é muito importante cultivar a nossa vida, a nossa e a das pessoas que estão próximas, né? Como quem cultiva uma planta muito delicada, muito preciosa, muito valiosa. Em nível humano, a experiência humana ela não admite saltos, tudo é muito progressivo. Os males e as benesses são paulatinamente construídos, regados, como quem cuida de uma planta, de modo que um mal que surge, um sintoma que surge, um transtorno mental, assim como a conquista psíquica, é sempre fruto de muito cultivo, de muito trabalho, de muito tempo. Então, sinais de tristeza, sinais de isolamento, sinais de solidão, sinais de uma postura de inconformidade em relação à vida, são claramente percebidos, mas é preciso que a gente queira ver, é preciso que a gente se disponha a ouvir, é preciso que em casa, é preciso que no trabalho, é preciso que nas escolas, é preciso que nas instituições tenhamos essa generosidade do casal M de estender os nossos ouvidos, estender nossa ajuda para aquele que pede ajuda de maneira silenciosa, mas às vezes grita com o seu corpo, grita com sua tristeza, grita com a sua solidão, grita com as postagens, né, que coloca na internet, tentando com isso obter algum tipo de ajuda, algum tipo de conforto. Que os pais que nos ouvem nesse momento, muito mais do que assustados com a possibilidade de que seus filhos venham eventualmente a pensarem numa tragédia como essa, se sintam convidados a conversar com seus filhos. Que os celulares não sejam os educadores, não sejam os pedagogos das crianças, que as telas de TV, de streaming, de Netflix, de YouTube, não sejam os novos pai e mãe, que eles sejam educados conforme os valores que cada um elegeu, né, para si, a partir do que estabeleceu para si como referência, como critério e como vida. Que essa história, essa tragédia, ela sirva de apelo para que outras tragédias sejam evitadas, para que a vida ela transcorra da maneira mais fluida, da maneira mais suave, da maneira mais poética possível, em direção a um término natural. Que essa chama se apague quando o último vento soprar e não que a gente precise apressar, não é um tempo que por si só haverá de consumir-se. O Mário Quintana, no poema Inscrição para uma Lareira, ele disse: a vida é incêndio, nela salamandras mágicas dançamos. Que importa restarem ao final somente as cinzas, se a vida e a chama foi alta, se a vida foi bela. No meio da tormenta, concluiu o poeta, cantemos a canção das chamas, cantemos a canção da vida consumida a cada dia. Que cada dia daquele que nos escuta sejam dias de poema, sejam dias de chama, sejam dias de festa. Um abraço aos amigos e minha solidariedade aos eventuais enlutados que nos escutam. Te passo a palavra, Tiago. Meu abraço. E nós estamos de volta agradecendo aí ao nosso querido doutor Pedro Gabriel pela sua salutar intervenção, né, falando sobre esse tema tão importante. Para a gente concluir, Karina, a tua participação, queria só que você fizesse um adendo em relação a essa mensagem do doutor Pedro, quando ele falou sobre a participação da família, né, na educação dos filhos, de uma forma da gente evitar esses transtornos de saúde, deixando um pouco o celular, as redes sociais, não permitindo que estes aparelhos sejam os educadores dos filhos, principalmente na formação e na prevenção na saúde mental. É importante que a família seja realmente a base da educação. Embora a criança ela vá sair do seio da família, mas ela precisa dessa base, desse apoio.
E aí, como a gente já tinha falado anteriormente, né, essa família também precisa ter um cuidado com ela mesma para que se fortaleçam esses laços, né? E aí a gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido, onde os pais estão sempre trabalhando, mas ter pelo menos um momento do dia para sentar com aquela criança, para estudar com ela, para conversar com ela e dar essa atenção e estar atento a sinais, porque às vezes essa família ela está tão corrida que ela não percebe os pequenos sinais. Como o doutor Pedro falou, esses sinais muitas vezes são silenciosos, esse pedido de socorro é silencioso. E aí, muitas vezes a família ela quer compensar a falta com bens materiais, né? Mas esses bens materiais eles não vão suprir a necessidade que essa criança tem. Então, estar atento e estar presente na vida da criança é o melhor caminho. E aí, começar a regular também esse tempo nas redes sociais. Uma forma da gente ajudar essas pessoas, a gente falou sobre isso, é a ajuda profissional. Existe aí uma rede, né, de cuidado com a saúde mental, né, das pessoas. Em todas as cidades a gente sempre encontra esses meios, né? Que em Arco Verde nós temos um excelente serviço, né, de saúde mental, que são os CAPs, os Centros de Assistência Psicossocial, que ajudam pessoas, né, vítimas desses transtornos de saúde mental, seja ela a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, e também as pessoas aí com esse potencial para o suicídio. De que forma essas redes de saúde pública ajudam no tratamento? Bom, como você já falou, né, a gente tem o CAPS, que é um apoio que pode ser um apoio a pessoas em sofrimento, né? E aí também a gente tem na rede de saúde outros locais onde a pessoa pode procurar ajuda, né? Em postos de saúde, às vezes até na própria educação, né? Os educadores eles percebem alguns sinais e eles podem estar apontando para isso e fazendo esse ponto com as redes de saúde públicas. Justamente. Além dessa rede toda que existe não só aqui em Arco Verde, mas em todas as cidades do Brasil, que são os CAPs, existe um trabalho fantástico que acontece do Centro de Valorização à Vida. Esse centro ele está atualmente em todas as capitais do Brasil e lá existem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais prontos para atender 24 horas pessoas que precisem de ajuda em relação à saúde mental, seja no atendimento físico, seja através do telefone, através do DISC 188. Para a gente finalizar o nosso programa de hoje, a gente vai ver um pouco do trabalho do Centro de Valorização à Vida através desse vídeo. Olá, tudo bem? Bom dia, Giovana. Como vai? Beleza? Olá. Isso. Eu sou Renato Caldas. Nós estamos aqui fazendo um teste para um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão. Pegou de surpresa agora. Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Deixa eu só pensar um pouquinho. Posso fazer um texto? Pode. Posso trabalhar por aqui? Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira. Pode. Quer pegar uma cadeira? E tem um tempo, você quer... Pegar uma cadeira, não paga nada. O mundo pra mim já não tá mais colorido, sabe? Parece tão cinza. A presença das pessoas me incomoda um pouco. Eu sinto medo também. Mas eu sempre passo que tá tudo bem. Sabe o que é você não ter motivo de acordar? Eu às vezes fico me perguntando o dia que tudo isso vai acabar. Não era ódio, não era raiva, não era rancor. É como se
Você tem que sentir para entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, ou talvez fosse até bom se ele parasse. Será que eu tô perdendo a vontade de viver? Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de sintomas, a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste para um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. Ai, meu Deus. É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema. Foi uma surpresa, né? A gente não sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, então... faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Ele não percebe que ela tá indo para um poço sem fundo. Sensações de medo. Você tá numa caixa e você não consegue sair. Médico, recém-formado, maravilhoso, no auge da idade, só que ele não queria viver. Ela começou a se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio. E ele não conseguiu. Para o ator é muito lindo, é importante trazer um assunto tão, delicado. Muito obrigado. Imagina. Só de eu desabafar, já tá bom. Tá bom? Obrigada. Um vídeo impactante para chamar a nossa atenção para esse Setembro Amarelo, esse trabalho muito bonito feito pelo Centro de Valorização à Vida. Karine, muito forte esse vídeo, principalmente esse final, com depoimentos de pessoas reais que perderam pessoas tão queridas. É importante a gente lembrar que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que cometeu suicídio. E isso mostra um quadro no Brasil de que, por dia, 32 pessoas tiram a própria vida. Então, isso, de fato, é um alerta para o nosso sistema de saúde, né? Então, quanto mais a gente estiver atento a esses pequenos sinais, que muitas vezes é disfarçado com um sorriso, que muitas vezes é um disfarçado de não estou me sentindo bem, de muitas vezes até a pessoa fica tão apática que ela não toma banho, ela simplesmente perde o gosto pela vida. E aí são esses pequenos sinais que podem dar esse alerta e a gente pode, sim, ao perceber, agir para salvar aquela vida, né? Pois é, justamente, bem lembrado. Aqui em Arco Verde, além dos serviços que existem nas redes públicas de saúde, tanto nas UBS como no CAPS, aqui em Arco Verde também funciona há um ano a Clínica Escola de Psicologia da Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde. Quero imensamente agradecer a você, o seu carinho, a sua audiência. O programa Saúde e Evidência também é reprisado todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, no canal NE2 Educação. E, claro, você ainda pode assistir aos nossos programas nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube e no nosso site tvlw.tv.br. Nosso programa ele tem o apoio, o patrocínio do Grupo LW, do Líder Empresarial e também da Faculdade Medicina do Sertão. Esses 3 parceiros que fazem com que esse programa aconteça para você, trazendo sempre temas primordiais para que você possa cuidar da sua saúde, ter uma melhor qualidade de vida, sempre trazendo nos nossos temas causa, tratamento e prevenção. A você, o nosso muito obrigado
Próxima semana a gente está de volta, continuando ainda falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental. Cuide-se, valorize a sua vida.